em sua forma mais pura. E primeiro de tudo, estamos com o nosso mano Edivan indo competir na China. O Edivan Palmeira, um grande atleta da Men's Physique. Sendo bem honesto para vocês, quando eu fiz a narração oficial do Mr. Olímpia, foi o atleta mais impressionante que eu vi pessoalmente, com todas as letras, assim, em nível de densidade muscular. O Edivan Palmeira, ele tem um nível de condição física, de densidade muscular, aquele aspecto da pele empurrando o músculo, um nível de densidade que eu nunca vi na vida. O cara parece que é de pedra, galera, de verdade. É com certeza, juntamente com o Ramon Dino, um dos caras mais impressionantes que eu já tive a oportunidade de narrar ao vivo, de ver ao vivo, né? O Ramon eu acabei nunca narrando, mas o Edivan, eu acho que ele competiu, se eu não me engano, na final do Mr. Olympia e no Fitpira, no Fitpira, eu tenho quase certeza que eu vi ele nos dois campeonatos. A gente vê o quê? Uma separação muscular incrível, né? O Edivan, para mim, ele sempre foi um cara muito denso, mas que ele tinha pouca profundidade de corte comparado ao nível de densidade, que é uma coisa esperada do atleta. O atleta de fisiculturismo, quando ele tem muita densidade muscular, a gente demora para conseguir muitas vezes ver mais profundidade, porque aquele músculo, às vezes, ele é surrado do treino intenso, do treino de força, mas ele não maturou aquela fibra fazendo pico de contração, movimentos mais lentos, exatamente para tu poder. A ideia realmente, né, é que tu consiga surrar aquela fibra para que ela segure menos água e gordura. E a gente vê que o Edivan está no prime, o Edivan sempre vai no prime, né? A gente sabe que o que vai fazer com que ele brigue por mais colocações, no meu ver, é sempre ele tá o mais condicionado possível, porque como ele não tem a cintura tão fina, do lado de caras, por exemplo, como o próprio Brandon Hendrickson, caras como o próprio Ryan Terry, ou o nosso querido, como é que é o nome daquele atleta que é da Men's Physique também, que compete, que está sempre no top 3, esqueci, o Erin Banks. O nosso querido Erin Banks. O Erin Banks é outro cara que também consegue ter uma cintura muito mais fina. Então, no meu ver, né, o Edivan está indo para ganhar nesse campeonato. Ele vai para a China, né? E na China a gente sabe que a gente vai ter os nossos brasileiros muitas vezes se destacando mais, por mais que os chineses estão muito melhores. A gente tem aqui as atualizações dele, vou mostrar para vocês. Da China. Galera, olha esse campeonato, cara. Pelo amor de Deus, onde é que a gente já viu um campeonato assim, cara? Os chineses são muito foda. Muito top, de verdade. Campeonato incrível, né? A gente vê aí que o cara tá vindo pra realmente fazer a diferença, né? Cadê? Peraí. Edivanzinho. Peraí que eu te perdi aqui, meu mano. Aqui. Tamo on. Cara, é surreal, né, galera? A gente tá falando de um dos atletas mais impressionantes que a gente tem aí, que é o senhor Edivan Palmeira, né? Vou só reduzir um pouquinho aqui que não tá aparecendo para vocês. Olha isso, galera. Sério, olha esse campeonato. Olha esse campeonato. Para surreal, né? É impressionante como os asiáticos eles gostam de bodybuilding, né? Tanto no Japão quanto na China, a gente vê que eles estão se dedicando muito mais para poder entrar no nosso esporte. No Japão, eu vejo principalmente. E a gente tem um detalhe que o asiático é o povo mais disciplinado que existe na face da Terra. Então, para ser atleta de fisiculturismo, não é o hormônio, não é o treino e não é a dieta. É principalmente o teu nível de disciplina para que tu possa elevar a tua mente e a tua mente consiga desempenhar tanta força mental que vai desenvolver o teu físico para que tu tenha um físico mais maduro, mais consistente, mais denso, com mais maturidade muscular, mais volume. Mas lembra sempre de uma coisa, que o teu físico ele só é resultado do que a tua mente consegue realizar. E é por isso que a gente vê os asiáticos se destacando mais no fisiculturismo, né? Se começando a desenvolver realmente, o fisiculturismo lá para eles também é muito novo. E é muito legal ver o respeito e o carinho que eles têm com os atletas, né? Principalmente com os atletas brasileiros. Então, muito legal ver o respeito do Edivan, carinho que ele tá recebendo lá da galera. Cara, eu acho o físico dele muito impressionante, né? Eu gosto do que o Edivan posa de lado porque ele deixa a cintura mais fina, ele tem uma cintura escapular muito larga, os braços muito desenvolvidos, tríceps bem arredondado, ombro pronunciado, e a gente sabe que Men's Physique é quem chegar no prime. Men's Physique é o seu dia, Men's Physique é você se destacou na frente dos outros atletas porque o seu balanço de físico estava superior. No meu ver, o que falta um pouco para o Edivan é só ele ter um abdômen mais hipertrofiado, porque a gente tem que pensar que quando tu disputa com os melhores do mundo, o principal é que tu consiga ser comparado no que os melhores
do que o melhor do mundo está trazendo de diferente. Então, quando a gente pega o campeão da Men's Physique, que é o Ryan Terry, a gente vê que ele é um cara que ele tem um abdômen muito pronunciado, né, um abdômen muito blocado, e esse conjunto de abdominal dele aqui é o que faz ele ser um cara diferente na Men's Physique. Primeiro, o abdômen da Men's Physique é a mesma coisa que o glúteo na Wellness ou na Bikini, né? Só que a diferença é que o Men's Physique ele vai ser avaliado o balanço total do físico. Por que o Ryan Terry é tão superior hoje? O cara que não tinha ganhado Olímpia, nem ficava no top 13 e do nada chegou desbancando todo mundo. Porque ele é um cara que tem uma cintura escapular muito grande, a cintura pélvica amarrada e o físico, ele tá denso como um todo, o físico é homogêneo, então tu não vê que o abdômen tem uma pele mais fina do que o peito, tu não vê que o ombro tem mais detalhamento que o resto do físico. O físico dele é completo como um todo, ele faz aquele triângulo que a gente pede na categoria Men's Physique, e traz o pacote mais completo do palco. E o Edivan, ele tem que buscar o quê? Ele tem que buscar conjuntos, package abdominal e um físico que chegue perto sempre do campeão. Então, ele vai ter que virar de costas e ter uma cintura mais fina, ele vai ter que estar de frente e ter o abdômen blocado, porque o árbitro ele vai comparar o campeão, ele vai ver o que tu tá longe do campeão. E quando o campeão é muito superior em algumas coisas, a estratégia do atleta tem que ser chegar no palco com os conjuntos de músculos que batam de frente com o que o campeão está trazendo. Então, com certeza, a gente sabe que o Edivan ele vai trazer um grande físico. Eu quero que o Edivan ganhe, obviamente. Eu sempre torço para os brasileiros. Se tu não torce para os brasileiros, tu tá viajando. Devia estar torcendo, né? Porque não adianta nada. Os gringos, os caras ficam babando ovo de gringo, os caras vão lá e só nos surram, falam da gente. Quando um brasileiro perde, eles são os primeiros a falar, principalmente quando perde para um americano, e a gente vai lá bater palma para os caras e não torce para os nossos. E aqui a gente tem, né, a campeã das campeãs, né? Que é nossa Eduarda Bezerra, grande atleta wellness, a nossa campeã do Mister Olímpia. No meu vídeo, a Eduarda vai fazer hegemonia no Mister Olímpia, porque a Eduarda ela traz aquilo que eu falo sempre para vocês. Primeiro, o atleta de fisiculturismo, a atleta que busca competir na categoria wellness, ela tem que ter o conjunto, o balanço, não é só o físico, é o rosto e principalmente a feminilidade. Você, mulher que quer competir na categoria wellness e você está ficando masculina porque quer acelerar usando muito hormônio, você vai perder o principal do seu físico. Você vai perder o diferencial que vai ser a sua feminilidade. E quando a gente fala em feminilidade, o nome dela é Eduarda Bezerra, não adianta. Não tem quem bata do lado, não tem quem busque hoje a nossa campeã, simplesmente porque a Eduarda ela traz tudo, né? Ela traz o conjunto do físico, ela tem todo o conjunto da wellness, aquela linha que é realmente uma biquíni sedã. Não tem um posterior extremamente agressivo, abalonado, ela tem o posterior desenhado, ela tem os quadríceps extremamente desenvolvidos, mas que não esconde, por exemplo, o físico dela e nem deixa o físico dela quadrado, né? Vamos pegar aqui uma foto de campeonato de pose pra gente ver, ó. Então, a gente vê o balanço do físico da Eduarda. Primeiro, desfile, né? A atleta wellness, ela tem que chegar no palco dizendo assim, galera, sai daqui que a Beyoncé chegou. Sai daqui que a Beyoncé chegou. E a Eduarda, ela traz isso, ela traz aquela característica de trazer uma coreografia, um teatro, sedução do árbitro. E o árbitro adora isso, porque ele quer ver isso na wellness, porque as categorias femininas, elas têm que se basear no desfile da biquíni, primeiro. Desfile que eu digo é como as biquínis trazem a harmonia para o palco. A gente já tem isso na wellness é uma categoria brasileira, e a gente já enquadrou isso na wellness. Toda a categoria fitness, né, não só a biquíni, mas ela tem esse lado artístico, porque os árbitros gostam disso, a categoria nasce assim. Então imagina a Eduarda Bezerra vem assim, sorrindo, fazendo o seu desfile, pode ter certeza que o desfile dela é ensaiado todos os dias. Atletas que competem a nível Olímpia ensaiam muito desfile todos os dias, como a gente ensaia a pose, mas olhem como o físico dela tem um balanço fantástico. Primeiro de tudo, as atletas wellness hoje em dia, elas posam em formato de coração. Uma perna pronunciada para frente e a outra perna com o joelho dobrado para trás, que vai dar esse desenho, arredondamento. Quando eu faço esse arredondamento dos quadríceps, jogando o biquíni para cima para deixar mais triangular, eu tenho um afinamento da cintura dela. Então, mesmo a cintura dela sendo fina, o biquíni em V deixa a cintura mais fina porque alonga a linha do quadríceps e a inserção do quadríceps perto da cintura, e esse desenho do coração nas pernas da wellness deixa ela com a cintura ainda mais fina. Então, galera, não é tão fácil posar, né? Olhem quanto detalhe para que tu suba no palco
quanto detalhe, por exemplo, o atleta que está vindo caminhando de trás, que nem a Eduarda tá vindo, ela tem que ensaiar para saber qualquer coisa que vai deixar ela com a cintura grossa. Obviamente, a gente está falando de uma atleta que não tem cintura grossa, né? Mas olhem isso, olhem como, quando a Eduarda joga o quadril para trás, porque ela está dando um passo para trás, esse passo para trás, ela gira levemente o quadril, pronunciando o umbigo para lateral. Quando ela faz esse desenho aqui, pronunciando o umbigo para lateral, ela mal gira o tronco dela, deixa a cintura ainda mais fina. Ela tem um glúteo gigantesco, então a cintura afina. Olha o desenho, olha que bonito que é o desenho, que a gente sai do ombro da Eduarda, busca a dorsal e faz o refinamento da cintura dela para pronunciar para o glúteo. Uma silhueta perfeita. E é isso que os árbitros querem ver. Então a gente tem um conjunto incrível, um ensaio fantástico, uma linha de abdômen, uma linha de físico muito impressionante, uma silhueta que corresponde a uma atleta que é muscular, mas ao mesmo tempo é delicada, exatamente pela cintura fina, e, obviamente, a feminilidade que uma rainha wellness tem que ter. Eu não vejo hoje a Eduarda Bezerra perder para ninguém, né? Eu acredito que ela sim vai trazer o melhor do físico dela. Eu vejo, por exemplo, a Isa Pereira ganhando da Eduarda Bezerra, se daí é o que a gente fala, depende de quem traz o seu melhor para o palco. Lembra que eu falo para vocês, atleta é o dia. As top 5 do Olímpia são as melhores atletas do mundo. Não importa, não há o que fazer, não tem o que ser feito. As top 5 do Mister Olímpia, elas sempre podem vencer a outra. Então, a Eduarda pode perder? Pode, se a Eduarda pisar na bola, se ela errar alguma coisa, ou se tiver algum erro de finalização. Erro de finalização nem sempre é atleta, às vezes é o nervosismo, às vezes é um pouquinho de carbo que entrou a mais, às vezes a atleta ficou um pouco constipada, às vezes o emocional da atleta balança. Então, atleta que controla emocional, atleta que tem equipe que direciona ela para fazer esse controle do emocional da atleta, né, para que ela chegue calma, para que ela, porque se ela ficar nervosa, ela vai liberar cortisol, o cortisol retém líquido. Isso vai fazer o conjunto total da atleta para que ela desempenhe o melhor papel no palco. Mas lembra sempre de uma coisa que eu sempre falo para você: atleta treina terra, terra sumô, búlgaro, quer melhorar a tua gota, tu quer melhorar a gota real lá do teu glúteo, a inserção do glúteo com posterior de coxa, você tem que treinar terra, terra sumô, elevação pélvica, agachamento a fundo. Com certeza hoje a gente vai ver a Eduarda, eu acredito que a gente vai ver sim a Eduarda sendo campeã do Olímpia de novo. Eu torço muito para isso, porque eu realmente acho que ela merece, eu acho que a wellness ela tem que se encaminhar para o físico dela, mas eu também torço muito para nossa amiga Isa Pereira, que eu acredito também que pode ser campeã do Mister Olímpia, com toda certeza. Eu acho que a atleta que ela já está campeã, né, obviamente, a hegemonia é dela. O físico continua sendo dela. Então, como ela é a campeã, né, como a Eduarda é a campeã, os árbitros eles já se direcionam para que ela, se ela trouxer um físico melhorado e manter a mesma linha, ela já vai ter a ideia de ter, ela já se coloca como atleta que vai ser hegemônica, que vai continuar batendo de frente para ser campeã. Mas, cara, quando o nome é trabalho, nada me surpreende mais que Isa Pereira. Já tive o privilégio de a gente fazer um podcast com a Isa e com o Gui. Gosto muito do Gui. O Gui, um abraço para ti, meu irmão. O Gui é um treinador olímpico, um dos caras mais quietos que a gente conhece. Se ele falasse, se ele se colocasse mais à prova nas redes sociais, ele já era o cara que estava trabalhando com quase todas as atletas wellness que buscam competir em Olímpia. Primeiro, a Isa Pereira, ela é uma atleta que ela não é longilínea, ela é mais brevilínea. Então, isso faz com que ela já tenha um, digamos assim, um cuidado a mais para estar competindo no Olímpia, nas top 5, porque as atletas normalmente vão ser longilíneas e chamam mais atenção. Ela posa de um jeito que ela consegue deixar o físico dela extremamente simétrico, mesmo que a gente sabe que a Isa ela vai ter as pernas um pouco mais alavancadas, um pouco mais pronunciadas do que o tronco. Ela tem o tronco um pouco menor que as pernas e mesmo assim isso nunca vira um problema, porque a gente está falando de trabalho. Quando a atleta ela tem uma característica, por exemplo, você é menor que as outras atletas, isso pode me atrapalhar, eu vou trabalhar o dobro. Né? E não é à toa que ela foi a única atleta até hoje que conseguiu desbancar a Franciele Matos. Então, tu acha que a Isa Pereira pode chegar no Prime e ganhar da Eduarda Bezerra? Com certeza. Porque sempre que ela chega no Prime, ela é uma ameaça às campeãs que normalmente parecem ser hegemônicas. Então, com certeza, vamos ter uma grande batalha no palco. Vamos ver depois as outras atletas, mas queria trazer as duas principalmente. E Zancanelli, que vai estar competindo no Tampa Pro em 2026 agora, né? O próximo campeonato vai ser Zancanelli,
chegando em Tampa, para competir com o Menegatti. Olha o físico do Zanca, né, cara? Aqui o físico do Zanca tá. Ó, caralho, peraí. Próximo duelo dele, então, vai ser com o Menegatti. Mano, o físico do Zanca tá impressionante, cara. Eu tenho certeza que o Zanca vai conseguir a qualificação dele pro Olímpio. Eu não tenho sombra de dúvidas disso. O Zanca, ele com certeza vai subir no palco impressionando os árbitros, porque ele já tá trazendo um conjunto de físico muito superior ao que ele trazia antes, né? Principalmente a nível de densidade muscular. Hoje, para mim, o Zanca é um Classic quase open, né? De tanta massa muscular que ele tem. Olha isso, galera. Olhem os detalhes do físico do Zanca. Eu achava que antes o Zanca não tinha tanto corte nas pernas como ele tem agora em nível de profundidade. Olha esse sartório marcado aqui. Por que eu sempre falo muito do sartório quando a gente vê um atleta seco? Porque é um músculo que normalmente vai demorar mais para sair quando tu seca. Então, quando tá com o sartório evidente, tu já tá no ápice do teu prime. Cintura bem controlada, lateralização de dorsal, bíceps bem pronunciados, né? Tu vê que o Zanca não tem pontos de inflamação, não faz shot para melhorar ponto com óleo. É um cara que o físico dele é surrado no treino mesmo, e tu vê que não tem nenhuma marcação de óleo. Diferente de você, meu amigo Tony Óleo Burton. Tony Óleo Burton, que é o nosso carinha que vai lá sempre disputar com o Rafael Brandão e que não tem nem justificativa por que o Tony Burton consegue boas qualificações. Porque o cara é montado no óleo e atleta montado no óleo não deveria ter boa qualificação em campeonato mais. Físico do Zanca impressionante. Eu acredito que, galera, eu falei para vocês a primeira vez, o Zanca ele não trouxe ele veio 90%. O 100% do Zanca vai ser uma condição mais pele do que essa aqui. Mas isso quer dizer que ele errou? Não, isso não quer dizer que ele errou. Isso quer dizer que ele voltou a competir agora. Um atleta que volta a competir, ele segura mais água e gordura na fibra. Ele tem músculos novos, ou simplesmente ele está com mais água porque o físico está se adaptando ao que é o novo físico dele no extremo da sua condição, a sua nova versão. Então é normal que o atleta, quando ele volte a competir, ele segura um pouco de água. A gente vê aqui que o Serrat está marcado, mas falta um pouquinho de definição. A gente vê que o glúteo dele está fibrando, está cortado, o posterior também, mas podia ter um pouco mais de cortes. Mas o que, que é isso? É simplesmente o Zanca trazendo o Prime de volta ao palco. Então, o segundo campeonato dele, ele com certeza vai trazer uma condição melhor. Isso quer dizer que o Pacho errou a finalização, que o Zanca não fez o trampo? Não. Então não acreditem nessa galera que vem na internet te falar, o Zanca tinha que chegar um pouquinho melhor. Não, ele chegou no Prime, irmão. Só que para que ele traga mais o 110%, ele precisa competir mais uma vez, porque é competindo que o atleta vai maturando esse físico, né? E a gente sabe que hoje é um físico que, na minha concepção, ele não traz pontos fracos. Impressionante o físico do Zanca. Vamos vê-lo no seu melhor, com certeza, no Tampa, e eu acredito na vitória do Mano Zanca. Obviamente, nós temos um cara que com certeza trazendo o seu melhor, e é o cara que vai estar nos representando na Open esse ano, que é Leandro Pérez. Leandro Pérez é hoje o único atleta brasileiro a competir no Mr. Olympia de 2026. Isso vai colocar ele, com certeza, em um degrau a mais, né, porque ele vai ser visto hoje como talvez o melhor Open da atualidade, quando ele do ano, né, exatamente pelo seu nível de qualificação. A gente sabe que o Leandro Pérez é uma aberração genética a nível de muscularidade, é um cara que trabalha muito, merece muito, mas ele também teve uma crescente muito rápida no esporte. Se a gente compara o Rafael Brandão com o Leandro Pérez em nível de curva de evolução, não compare os atletas brasileiros como se a gente estivesse botando eles para uma disputa, porque Rafael Brandão é Rafael Brandão. Rafael Brandão merece total respeito, ele é incrível, impressionante, está há muito tempo na briga. Só que a gente vê que o Leandro Pérez ele vem conseguindo boas colocações e conseguindo boas qualificações. E isso faz com que ele seja um atleta de expressão, que na gringa os caras vejam ele, cara, olha só o cara que tá chegando aqui também além do Rafael Brandão. Então, o Leandro Pérez é um cara que é muito maçudo, tem facilidade de colocar massa muscular, né? Ele treina lá na Ironberg de São Caetano, onde eu faço o nosso podcast. E, cara, é impressionante. Ele pessoalmente é um cara muito grosseiro, um cara surreal de tão fantástico. É um cara que com certeza vai estar trazendo o seu prime para estar brigando no Mr. Olympia. Nem muita massa muscular, né? Tem muita profundidade. O que falta para ele realmente é ele conseguir maturar um pouco mais essa fibra, né? E trazer mais condição, mas não condição de quem não está seco, e sim condição de quem está maturando campo de evolução durante as competições. Tem alguns níveis de definição do corpo de um atleta, galera, que ele não vai ser moldado no treino, ele vai ser moldado no rebote da finalização.
né? Então, o Leandro Pérez é incrível, é um atleta que com certeza vai estar trazendo seu melhor pacote para o palco, mas a gente sabe também que ele melhorar o nível de maturidade muscular, profundidade de corte e deixar o físico homogêneo, onde ele vai sempre ter a mesma pele em cima e embaixo, o mesmo nível de detalhamento de pele em cima e embaixo, vai depender simplesmente de tempo de maturação e de palco. E com certeza eu vejo o Leandro Pérez no top 10 do Olímpia, ficando na frente de grandes atletas. Principalmente eu gostaria muito de ver ele na frente do Nick Walker. Não sei se vai ser possível essa vez já, mas o Nick Walker tem um físico feio e não merecia ser top 5 do Olímpia nunca, na minha concepção. Fisiculturismo tem que ser bonito, não pode ser só grande, senão a gente está construindo atletas bizarros que não estão trazendo bons físicos e que não vão estar trazendo o seu melhor pacote até, né? Galera, simplesmente aí nossa atualização dos físicos que temos dessa próxima temporada. Obviamente, vamos torcer para o Edvan, que vai estar trazendo seu melhor pacote nesse para o Zank e para todos os atletas. Eu sou o PH, sou coach de fisiculturismo competitivo. Estou diariamente aqui trazendo conteúdos para vocês que sejam relacionados a aulas sobre fisiologia, sobre peptídeos, sobre hormônios, sobre treinamento, sobre dieta, sobre nutrição e sobre fisiculturismo competitivo, que é o que a gente ama tanto. Se tu gostou, curte, compartilha, deixa teu like, deixa teu comentário, te inscreve no canal para que você receba mais atualizações como essa. Tamo junto e até a próxima. E é nóis.